Olá, pessoal. Vamos resolver uma questão sobre o tempo de descanso, uma questão de concurso público sobre o tempo de descanso. Beleza? Essa é uma questão bem complicadinha, né? Questão nível um pouco difícil. Mas para isso, nós vamos aqui fazer essa leitura com calma. Ele diz que Pedro é motorista profissional de transporte rodoviário de cargas. E ele iniciou sua viagem de Recife a Porto Alegre às 6 horas da manhã. Então, o horário que ele iniciou é às 6 horas. Pedro dirigiu continuamente por 5 horas e 15 minutos, quando fez uma pausa de 15 minutos. Depois, ele dirigiu por mais 30 minutos e fez uma outra pausa de 15 minutos. E dirigiu por mais 4 horas até chegar ao seu destino. Beleza, vamos para as regras. Primeiro, os motoristas profissionais do transporte rodoviário de carga ou de passageiros não podem dirigir por um tempo ininterrupto superior a 5 horas e meia, o que não ocorreu aqui. Então, beleza, aí tá tudo até aqui, tudo bem, porque ele não dirigiu, o máximo que ele dirigiu aqui foi 5 horas, foram 5 horas e 15 minutos, certo? É a primeira regra. No que se diz respeito ao transporte rodoviário de cargas, tem uma segunda regra, uma regra específica, que dentro, ó, dentro de 6 horas de condução, dentro das 6 horas de condução, deverá ser guardado 30 minutos. Então, dentro de 6 horas de condução, isso quando for transporte rodoviário de carga, de passageiro, é a cada 4 horas. Então, ele tem que guardar 30 minutos. Esses 30 minutos fracionados. Podem ser fracionados, desde, claro, que respeita as 5 horas e meia, lá que é o máximo para dirigir ininterruptamente. Beleza. O que ocorreu aqui? Ele dirigiu por 5 horas e 15. Ah, uma outra informação. O artigo 67C, mais precisamente no parágrafo 4º, diz que entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante em curso entre a origem e o destino. Ou seja, ele precisa o tempo que ele está dirigindo, que vai entender se por condução, né? Ou por tempo de direção ou por tempo de condução. Isso vai ser decisivo, porque em tempo de direção ou tempo de condução, ele passou 5 horas e 15 minutos e depois mais 30 minutos em tempo de direção. Beleza? Vamos lá. 5 horas e 15, depois mais 30. Então, ele fez quanto? 5 horas e 15 minutos, somado com 30 minutos, vai dar um total de 5 horas e 45 minutos. Só que lembrando, não foram ininterruptos. Ele teve um tempo de descanso de 15 minutos e depois mais de 15, certo? Então, nesse caso, ele tirou seus 30 minutos de descanso dentro das 6 horas. Dentro das 6 horas. Por quê? Porque o que conta daqui até aqui, a esse espaço, é o tempo que ele passou na direção, que foi a nós falamos anteriormente. O tempo da direção ou de condução é apenas aquele período que ele estiver efetivamente ao volante. E no tempo de direção ele ficou 5 horas e 45 minutos. Então, sim, ele descansou seus 30 minutos dentro das 6 horas. E aí a pergunta é: considerando-se a jornada de acordo com o artigo 67C do Código de Trânsito Brasileiro,
Qual irregularidade ele cometeu? E a resposta correta é: Pedro não cometeu nenhuma irregularidade, pois respeitou os tempos de descanso e de direção permitidos. Resposta certa, a letra A. Beleza? Então, essa aqui é uma correção da nossa aula, né, pessoal, meus alunos, principalmente. Essa questão a gente viu na aula, a gente não fez essa contagem corretamente, porque o tempo de condução é só quando ele estiver efetivamente na direção, e a resposta certa é a letra A, beleza? Então, espero que tenham entendido e fiquem com Deus.